Salve, salve concurseiro! E aí, como é que vocês estão? Vamos então lá pro simulado 5. Agora a história é outra, hein? Agora nós vamos entrar nas baterias com 10 questões. Então nós temos muitas questões da VUNESP e de outros concursos que são apenas de muitos simulados, muitas provas, né? São apenas de 5 questões. Mas existem também muitas provas que são de 10 a 15 questões. E agora a gente vai entrar, sim, de fato, nos desafios mais puxados, aí, onde você tem que ficar um tempinho a mais fazendo as questões. Então vamos lá para a correção do simulado 5. E diz assim: em uma padaria, o pão francês sai a cada 3 horas. Então já vamos grifar isso, que o pão francês a cada 3 horas. O pão de queijo a cada 4 horas. E o pão recheado a cada 6 horas. Marcar aqui com cores diferentes, já que temos essa opção. Se às 7 da manhã esses 3 tipos de pão saíram, então às 7 da manhã saíram os 3 tipos de pães. Beleza. Então eles voltarão a sair juntos. Que horas? Maravilha! Quando a gente tem questões assim, onde ele fala de horários, fala de tempo, falam de aconteceu esses eventos acontecendo juntos e ele quer saber quando eles vão voltar a se repetir, esse tipo de questão eu costumo chamar de eventos que se repetem. Então, para a gente fazer esse tipo de questão, basta aplicarmos aí um MMC, tá certo? Para poder facilitar. Então vamos lá. Então aqui, ó, nós vamos aplicar um MMC, tá certo? Um MMC entre 3, 4 e 6, que são as horas que saem esses pães. O pão francês, o pão de queijo e o pão recheado. O MMC, para quem não se lembra, a gente vai utilizar aqui, essa é uma tabelinha, né? E onde a gente coloca aqui sempre os números primos. Nos simulados anteriores a gente até teve isso daqui já. Então aqui, primeira coisa, a gente coloca aqui os números primos, os mais comuns. Eu costumo falar para vocês, são o 2, o 3 e o 5. São os mais comuns de caírem nas provas, tá? Pode ser que apareça algum mais para frente. Existem vários números primos aí, a gente tem que ficar atento. O número primo tem a regrinha dele, você pode aprender lá no curso comigo, tá bom? Então aqui, se você não lembrar, né? Então aqui, a gente vai começar pelo menor, né? Tem número par, começa pelo menor número primo, que é o 2. Então repete o 3, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3. Vamos continuar com 2. Repete o 3, 2 por 2, 1, 3, repete aqui. Vamos agora para o 3. 3 por 3, 1, esse 1 mantém, e 3 por 3, 1. Finalizamos aqui o nosso MMC. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 o que, professor? 12 horas. 12 horas, certo? Porque a gente entrou aqui com horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas. Isso daqui vai dar o resultado para a gente em horas. Isso aqui é o MMC propriamente dito, que eu costumo dizer para vocês. Certo? Daí nessa questão, o que acontece? Ele disse que às 7 da manhã, tá certo? Às 7 da manhã foi o primeiro horário que esse nosso evento aconteceu. Então, se ele aconteceu às 7 horas da manhã, e ele vai acontecer 12 horas depois, isso vai nos dar o quê? 12 mais 7, 19. 7, 8, 9, 19. Quer dizer que às 19 horas da noite, esse evento irá acontecer novamente. Questãozinha simples, né? Quando você consegue aí interpretar ela, fica super simples. Então nós temos aqui 19 horas da noite, a letra E. Maravilha! Letra E aí pra gente. 19 horas. Tranquilo, né? Vamos aí para a questão 2. Dá um zoom maior aqui. Questão 2. Em uma reunião, haviam 80 pessoas. E a razão... Olha aí, vamos começar aqui. Então, haviam 80 pessoas na reunião. A razão entre o número de homens e o número de mulheres era de... Legal. Beleza, temos 80 pessoas, razão. Se após certo tempo, 3 homens e uma mulher chegarem... Olha isso. Então, vamos alterar essa razão, hein? Se vai acontecer isso. Chegar na reunião, então a razão entre o número de homens e o número de mulheres que esteve presente nessa reunião então a razão mudou. Esse tipo de questão é muito interessante. O que acontece?
A gente tem uma razão inicial que é 2 para 3, teve entradas e saídas de pessoas e ele quer saber qual que é a razão atual, o que que aconteceu com essa razão, né? Como que ela ficou após essa mudança, beleza? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, ele informou para a gente que tem um total de 80 pessoas naquela reunião. Nós tínhamos a razão de homens e mulheres no total de 2 para 3, certo? E essa razão vai mudar. Vou ter um ingresso, a entrada de 3 homens e uma mulher, e essa razão vai mudar. E esse tipo de questão é o tipo de questão de entradas e saídas, e esse tipo de questão ele pode acontecer de N formas diferentes, tá bom? Nesse caso aqui ele nos forneceu o inicial, tá certo? Se ele nos forneceu o inicial, a gente consegue fazer, utilizando aquelas regrinhas de razão e proporção que eu ensinei para vocês, a gente consegue identificar quantos homens e quantas mulheres tinha no início da reunião, e daí a gente vai saber quantos homens e quantas mulheres tem no decurso, no final da reunião. Assim a gente consegue achar qual desses resultados que é a razão nova, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, no total de homens e mulheres de 2 para 3, tá certo? Então vamos fazer o nosso desenho aqui, o nosso famoso quadradinho, nosso chocolate, o nosso esqueminha. Então eu tenho aqui, ó, duas mulheres, né, 2 homens para cada 3 mulheres. Dois homens para cada 3 mulheres, tá certo? A nossa pergunta de sempre, lembra? Aqui é o valor. Qual que é o valor que eu tenho que a questão nos informou? 80. Quanto que esse valor está sendo representado em quadradinhos? Eu tenho 80 e eu tenho o total de quadradinhos. Isso aqui não é o total? Então é o total de homens e mulheres. O total de quadradinhos que eu tenho aqui são 5. Legal. Então quanto que vale cada quadrado? 80 dividido por 5 vai dar quanto pra gente? Se fosse 40 seria 8. Como é 80, vai dar 16. Certo? Se fosse 40 dividido por 5, daria 8. Como é o dobro aqui, vai dar o dobro de resultado também. Então, cada quadrado vale 16, beleza? Se aqui, então, eu tenho 2 para 3, o que acontece nesse primeiro momento da reunião? Se eu tenho 2 para 3, então nós vamos ter aqui homens e mulheres. Opa! Homens e mulheres. Qual que é a quantidade de homens e mulheres? Vão ser 2 vezes 16. 2 vezes 16 para homens, né? E para mulher eu vou ter 3 vezes 16. 3 vezes 16. Ou seja, nós temos aqui 2 vezes 16, 32 homens. 3 vezes 16, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 48. Então nós temos 32 homens e 48 mulheres, beleza? No segundo momento, o que acontece aqui na reunião? Eu tive um ingresso de 3 homens, então 32 mais 3 vai ficar 35. Sobre 48 mais 1, 49. Beleza? Agora o que a gente tem que fazer com esse novo valor que a gente tem? Esse aqui é o total que tem no segundo momento da reunião, certo? Esse aqui é o total de homens e o total de mulheres. Nesse momento, o que eu tenho que fazer? A gente vai ter que reduzir isso daqui. A gente tem que simplificar. A gente já fez isso nos simulares anteriores, certo? Lá no curso nosso eu explico também. Aqui, para simplificar, eu tenho que encontrar qual que é a proporção, o que eles são múltiplos em comum. Né? 35 e 49 está na tabuada do 7. Para quem decorou as tabuadas, aí, como eu sempre falo, 35 está na tabuada do 7. 35 por 7 vai ser 5. E 49 por 7 é quanto? Você se lembra aí? 49 por 7 é 7. Certo? 7 vezes 5. Vamos lá, pegar aqui do lado, só para vocês se lembrarem. Ó. 7 vezes 5. 35. 7 vezes 6, 35 mais 7, 42. 7 vezes 7, 49. Beleza? Então temos aí o nosso valor, 5 sobre
7. Alternativa D. Maravilha! Alternativa D pra gente. Vamos ir para a próxima. Questão 3. Em uma sala de aula, o número de meninas corresponde a 110% do número de meninos. Então, nós temos aqui uma sala de aula, o número de meninas corresponde a 110% do número de meninos. Beleza? Se nessa sala de aula, ao todo, 48 alunos, então, a diferença entre o número de meninos e meninas é igual a diferença entre o número de meninas e meninas. Essa questão é uma questão bem conceitual e ela é uma questão até que complexa de se entender, tá certo? É uma questão que eu consideraria uma questão difícil. Apesar de ser uma questão pequena, é uma questão difícil, tá bom? Mas como que a gente tem que entender ela? O que a gente tem que interpretar nela? Vamos lá junto aqui. Nessa questão, o que a questão nos fala, tá certo? A questão, ó, nos coloca o seguinte, que eu tenho aqui o número de meninas que é, olha, até coloquei errado aqui, ó, o número de meninas que é 110% do número de meninos, tá certo? Se o número de meninas é 110% do número de meninos, quer dizer que o número de meninos é 100%. Porque toda vez que a questão nos coloca uma referência a um outro valor, aquele outro valor que está de referência é o nosso 100%. Então, o número de meninas é 110% do número de meninos, ou seja, o número de meninos é 100%. Ele nos diz também que existe um total, e esse total é a soma de meninas e meninos, e o número absoluto disso é 42, tá certo? Agora, na porcentagem, quando a gente fala desse exercício, quando a gente está tratando de porcentagem, vocês entenderam que a referência é o 100%. Então, o número de meninos é 100%. 100% do número de meninos é 100%, é o número de meninos, tá bom? E o número de meninas é 110% disso daqui. Ou seja, se eu pegar e somar as porcentagens, nesse momento aqui, o total vai representar quanto para mim? 110 mais 100 vai dar 210%. E esse daqui é a porcentagem que representa o total de alunos. E o total de alunos de forma absoluta é 42. É esse valor aqui. Então, essa é a porcentagem e esse é o valor do número total de alunos. Eu não posso considerar que isso aqui é o 100%, porque senão ele já falou para mim que o 100% é o número de meninos, não é o total de alunos, tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui nessa interpretação. Ah, professor, e como é que a gente faz isso aqui? A gente vai utilizar uma regrinha de 3 para poder encontrar o valor que ele quer, tá bom? Que é a diferença. A gente pode usar a diferença ou a gente pode utilizar para encontrar o total, né? Tanto faz. Né? Daria certo se fizesse de qualquer um dos dois jeitos, tá bom? Então vamos lá. Regrinha de 3, onde eu tenho aqui a porcentagem e o valor. E a gente tem o quê? Que 210% está para 42, que é o valor que ele nos deu. Então a gente tem que se basear nesse valor. E ele quer saber a diferença. A diferença em porcentagem de 110 para 100 é o quê? 10%. Então vamos utilizar isso aqui, ó, 10%. É x. Como aqui a gente está utilizando uma regra de 3, quando a gente tira a regra de 3 como ferramenta, normalmente é uma regra de 3 direta. E vai ser assim, né? Se eu aumentar o valor, vai aumentar, obviamente, o número de porcentagem. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Vamos fazer a continha, então. Então, aqui vai ficar 210x, que é igual a 42 vezes 10, que vai dar 420. X é igual a 420 dividido por 210. X é igual, cortemos esses zeros aqui, mas já dá para ver, né? 42 é o dobro de 21, então x é igual a 42 dividido por 21 vai dar 2. X é igual a 2, ou seja, a diferença entre o número de meninos, meninas e meninos
é igual a 2. Beleza? Então, vocês entendem. Aqui é uma coisa um pouco conceitual, então pode ser que de primeira vocês tenham um pouco de dificuldade, mas dá uma olhadinha novamente no texto e vocês conseguem tentar extrapolar. Ó. Dá uma olhadinha. Ó. Em uma sala de aula, o número de meninas corresponde a 110% do número de meninos. Se corresponde a 110%, quer dizer que o 100% é quem? Os números de meninos, tá certo? E ele fala depois do total. Ó. Nessa sala ao todo, 42 alunos. Ou seja, ele está falando do total de alunos. O total de alunos é a soma do número de meninas com o número de meninos. Ou seja, 110% mais 100%, que daí dá esse valor para a gente de 210 aqui, tá certo? Então a gente tem o 210, que é equiparado a 42. Fazendo essa regra de 3, a gente acha com facilidade. Qualquer outro meio, talvez, que você tente, pode ser que te dê dificuldade, você não consiga fazer essa questão, uma questão um pouco difícil aí de raciocinar ou tentar fazer de raciocínio lógico, tá bom? Então é bom, ó, letra B, é bom a gente colocar no papel para conseguir compreender melhor essa questão, beleza? Vamos aí para a próxima então. Questão 4. Em dezembro, o preço de certo tipo de TV, era de 1.100. Em janeiro de 2015, houve um aumento de 10% no preço dessa mesma TV e em março de 2015 ela teve um desconto de 10% sobre o valor de janeiro. Então, em dezembro, vamos lá, em dezembro, o preço de certo tipo de TV é 1.100. Em janeiro, houve um aumento de 10%. E em março de 2015, teve um desconto de 10%. Então, vamos só colocar em cores diferentes aqui. Beleza? Sobre o valor de 2015, passaram a custar, então sobre o valor de 10%, sobre o valor de 2015, passando a custar, então ele quer saber o valor final dessa TV. Beleza? Aqui também não é uma questão já tão simples, tá? É uma questão um pouco trabalhosa. E como que a gente tem que pensar aqui nessa questão? Vamos comigo que a gente tem que montar o esqueminha. O que acontece aqui? Então ele falou pra gente, ó, em dezembro, o preço da TV era de 1.100. Houve um aumento para janeiro de 2015, aumento de 10%. E depois, de janeiro de 2015 para março, houve um decréscimo, um desconto de 10%, de janeiro para março, tá certo? Então a gente tem 3 momentos aqui, dezembro, que o valor é 1.100, esse é o nosso valor inicial e nesse momento ele é 100%. Daí nós temos aqui, dele para cá, 2015 mais 10%. Então esse valor aqui passa a ser quanto? Passa a ser 110% para a gente, tá? Nesse primeiro momento, tá bom? Nesse primeira análise, aqui passa a ser 110%. Então a gente pode até fazer aqui para descobrir qual que é o valor de 2015, tá bom? Então se é 110%, a gente pode até brincar com a regrinha dos 10, tá certo? Vamos usar a regra dos 10% aqui. Existem várias formas de fazer, a gente poderia fazer por uma regrinha de regra de 3, mas vamos usar a regra dos 10%. Então, se eu sei que 1.100 é 100%, é um zerinho a menos. Se eu tirei um zero daqui, então vai ser 110. Então, 110 é 10%. Ou seja, se eu tenho um aumento aqui para 10% é 110 reais. 110 reais. Se eu tenho um aumento de 100 para 110%, então vamos ver, ó, se eu tiver 110%, a TV vai passar a custar quanto? Esse mais esse. Vai dar R$ 1.210, beleza? Então, nesse momento aqui, a TV custa pra gente, vou até mudar de cor aqui, a TV custa pra gente R$ 1.210, que é esse valor encontrado aqui. Tá certo? O que acontece agora? Desse momento, eu vou ter uma comparação daqui para cá. Houve um desconto de 10% desse valor para esse valor. Então, o meu 100% deixou de ser isso aqui. Agora eu estou comparando janeiro e março. E quando eu comparo janeiro e março,
aqui tem que se tornar o meu 100%, porque aqui é o meu ponto de referência, aqui é o meu ponto de partida agora. Então, daqui para cá, houve um desconto. Então, nesse momento, aqui vai passar a ser 90%. 110 menos 10 vira 90%. Toda vez que você está trabalhando com porcentagem, tem que se estabelecer a sua referência. E a questão, quando que ele estabelece referência? Ele falou, ó, teve um desconto de 10% desse valor, do valor de janeiro para o valor de março, tá bom? Nesse primeiro momento, houve um acréscimo, né, de dezembro para janeiro, então o 100% é aqui. E nesse momento, houve um desconto de janeiro para março. Então, é em cima desse daqui. E esse passa a ser o meu 100% nessa segunda análise, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, ó. A gente pode usar também a regrinha dos 10%. Certo? Então, eu sei que 100% é quanto? A gente sabe que 100% é 1.210. 10%, eu tiro um zero, fica 121. Certo? E a gente quer chegar em 90%. Então, é esse menos esse. Logo aqui, 90% é 120.210 menos 121. Vamos fazer essa continha de lado aqui, ó. Vou pegar uma canetinha azul. Três para 11. Para 1, 8, 10. 1.089. 1.089. Alternativa 1.089. 1.089 alternativa E. Maravilha. Questãozinha também um pouquinho mais trabalhosa já, beleza? Essa questão é um pouquinho mais trabalhosa. Questõezinhas de porcentagem exige bastante atenção nossa, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Quando essa questão é bem comum de aparecer, tá? Questões que eles não em 3, normalmente é em 2 vezes, tá? Mas em 3 pode acontecer também. Onde ele te dá um valor, te dá as porcentagens, te fala de descontos e acréscimo, tá? Então a gente teve acréscimo aqui, teve desconto aqui, só que aqui foi encadeado, a gente teve duas análises. Esse aqui era uma questão e essa aqui é outra questão, tá? Então nesse primeiro momento, quando a gente analisa janeiro e dezembro, é uma questão. Quando a gente pega e analisa janeiro e março, é outra questão, tá? Então tem que ficar muito atento com relação a isso. É um combo que essa questão fez, tá? Então toda vez que a gente tiver um referencial, esse referencial é o meu 100%. Então, nesse momento aqui, ele era meu referencial. Nesse segundo momento, o valor de janeiro era o meu referencial. Tá? Tem que ficar muito atento com isso para não errar nas questões de porcentagem. Beleza? Vamos então aí para a questão 5. Vamos lá. Gabriel é o único homem em uma família de 7 irmãos. Então, Gabriel é o único homem em uma família de 7 irmãos. Beleza. Sendo Júlia uma das irmãs. A média das alturas das irmãs de Gabriel. Então, a média das alturas das irmãs de Gabriel é irmãs. A média das alturas das irmãs é 163 centímetros. E a média das alturas das irmãs de Júlia é de 165 centímetros. Média das alturas das irmãs de Júlia. Então, esse aqui é um segundo momento. Tá? Então, vamos pintar de uma corzinha diferente aqui, para nós não nos confundirmos. Tá? Então, nós temos aqui, são 7 irmãos, mas tirando o Gabriel, a gente fica com 6. Ele é o único homem, então são 6 irmãs. Tá? Aí fala aqui, ó, sendo Júlia uma das irmãs. Daí ele fala, a média das alturas das irmãs de Gabriel é 163. Então, são 6 pessoas, né? Contando com a Júlia. E agora, a média das alturas das irmãs de Júlia é 165, né? Então, a gente tem aqui 5 meninas. Antes eram 6 meninas, agora são 5 meninas. Vamos lá fazer essa questão, então. Vamos pegar aqui o nosso caderno e fazer essa questão. Então, nós temos aqui
né? Quando se trata de média, a gente tem que trabalhar com a fórmula da média, né? Vocês já sabem. Então, a média é igual a soma dividido pela quantidade, certo? E eu tenho uma forma de escrever a média, que a média é igual a soma de todos os elementos dividido pela quantidade dos elementos. Só que se eu posso escrever de uma forma diferente também, eu posso transpor isso aqui, ó, a quantidade para cá, para o lado da média. Se eu passar para cá, ela está dividindo, ela vai passar multiplicando. Então vai ficar média vezes quantidade é igual a soma. No primeiro momento, o que aconteceu? Ele falou que são as irmãs do Gabriel. São 7 irmãos no total, menos o Gabriel ficam 6. Então são 6 irmãs que o Gabriel tem. A média das 6 irmãs é 163. Então, se eu pegar e multiplicar 163 vezes 6, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar o valor total do número da soma das idades das irmãs. Então, vamos fazer aqui de ladinho, o nosso rascunho. Então, 163 vezes 6, vamos ver. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 6, 36, 37. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. Então, aqui dá 978. Beleza. E no segundo momento, o que ele fala pra gente? Ele fala, ó, a média das alturas das irmãs de Juliana é de 165. Então, se aqui são 6 meninas, se eu tiro a Juliana da equação, ficam 5. Então, a mesma coisa agora aqui, ó. Vamos fazer a continha. 165 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30, 32. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. 825. 825. Então, o que a gente tem aqui, ó? Nesse primeiro momento, eu tenho Juliana. Aqui são as irmãs, são todas as irmãs, certo? Aqui eu tenho são todas as irmãs. Beleza? São todas as irmãs. Aqui eu não tenho Júlia. Aqui não tem a Juliana, desculpa, a Juliana na equação. Aqui eu não tenho a Juliana na equação, tá certo? Então considera, se aqui eu tenho a Juliana, aqui não, nesse momento aqui eu não tenho a Juliana, a diferença entre esse valor e esse valor é a idade de quem? Da própria Juliana. Então a gente pode fazer aqui, ó, uma continha de menos. 8 menos 5, 3. 7 menos 2, 5. 9 menos 8, 1. Então a Juliana mede 156 centímetros. Essa aqui é a altura da Juliana. A altura da Juliana, 153 centímetros. Alternativa A. Questão 6. Vamos lá. Na sequência numérica 12, 17, 23, 30, 38, o número 12 é o 15º elemento. Beleza. Mantida a lógica de formação. Então, tem uma lógica de formação, é mantida e tal. O 23º elemento será. Olha, interessante. Adoro questões de sequência lógica. Beleza? Sequência lógica é um tema muito legal. Exige só que a gente tente descobrir a sequência. Né? Então, a gente tem que trabalhar nisso aí para poder entender qual é a sequência, tentar descobrir qual é essa sequência aí. Vamos junto lá tentar descobrir essa sequência. Então, nós temos aqui. Nós temos aí na questão 6, temos aí, ó, 12, ele falou pra gente, 12, 17, 23, 30 e 38. Sendo que o número 12 é o 15º elemento. Então, nós temos aqui, ó, o 12 é o 15º elemento, certo? Daí nós temos aqui 12, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, ele quer o elemento 23. Então, nós temos aqui 20º elemento, 21º, 22º e
23º elemento, beleza? Nós temos aí, e temos que chegar até o 23º. O que acontece aqui? A gente tem que tentar entender, tentar encontrar qual que é a lógica da formação desses números. Então vamos pensar um pouco aqui, vamos ver. Do 12 para o 17, o que está acontecendo? 12 mais quanto para dar 17? Está aumentando mais 5 aqui, né? Vamos ver, está aumentando mais. A gente tem que testar. Então vamos ver se aumentando dá certo. Então 12 mais 12 para 17 aumenta 5. Do 17 para o 23, não aumenta 5 não. Aqui está aumentando mais 6. Do 23 para o 30, não é 6 também. Olha aqui, ó. 23 para 30, agora aumenta 7. Do 30 para o 38, óbvio, aqui dá para a gente ver de cara, aumenta 8. Então a gente consegue perceber que nessa lógica aqui, o que está acontecendo? Cada vez aumenta um pouco a mais. Então do 12 para o 17 aumentou 5, depois 6, 7, 8. Logo daqui, ó, vou até fazer de outra cor, do 38, do 19º elemento para o 20º elemento, o que vai aumentar? Mais 9. Do 20º para o 21º, vai aumentar mais 10. Do 21º para o 22º, aumenta mais 11. E do 22º para o 23º, aumenta mais 12. Olha que interessante. Então agora a gente consegue trabalhar nisso aqui e encontrar quais são os valores, certo? 38 mais 9 vai dar quanto? 38 mais 9, a gente pode até fazer aqui no rascunho, ó. 38 mais 9. Opa, mais 9. 38 mais 9, 8 mais 9, 17, vai 1, 47. Nós temos aqui 47. 47 mais 10, 57. 57 mais 11, 68. 68 mais 12, 68 mais 2, 70, mais 10, 80. 80, né? Então, o nosso 23º elemento o 23º elemento é 80. Maravilha! Alternativa A. Alternativa A aqui pra gente. Beleza? Vamos lá para a 7ª questão. Em uma gaveta há 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. O número mínimo de meias que devem ser retiradas da gaveta, sem lhes ver a cor, para ter certeza de haver retirado pelo menos 2 meias pretas é. Essa questão é uma questão muito legal, que é uma questão de casa dos pombos, que a gente chama, né? Tem uns outros nomes também, agora eu não me lembro. Mas o que acontece? A gente tem que ver e descobrir, né? Quantas vezes aleatoriamente eu sou tirar, como é que eu consigo ter garantia de que eu vou tirar pelo menos, aqui ele coloca pelo menos, nesse caso, 2 meias pretas. Tem algumas vezes que ele utiliza bolas com cores diferentes, aqui é camisa, meias, né? Às vezes é camisas com cores diferentes, gravatas com cores diferentes. Então mudam-se os patos, mudam-se os elementos, mas é a mesma coisa sempre. Quando você aprende a fazer essa questão, fica super fácil. Então vamos só grifar aqui, ó. Em uma gaveta há 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. Beleza. O número mínimo de meias que eu preciso retirar para ter pelo menos 2 meias pretas é. Então, o que acontece nesse tipo de questão? Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Então eu tenho 9 meias brancas, 10 meias pretas e 11 meias vermelhas. Qual que é o número mínimo de meias para retirar pelo menos 2 pretas? O que acontece nesse tipo de questão é muito simples quando você entende. Vamos lá. Se eu tirar, o que eu preciso fazer aqui nesse tipo de questão?
ele precisa retirar pelo menos 2 meias pretas. Ele precisa retirar pelo menos 2 meias pretas. Então vamos lá, se eu pego e retiro 2 meias, agora, se eu vou entrar lá, botar lá na mão na gaveta e tirar 2 meias aleatoriamente. Pode ser 2 pretas, pode ser uma branca, 2 brancas, 2 vermelhas, uma branca, uma preta, uma vermelha e uma branca. Então pode ser aleatório, né? Não tem, pode acontecer de eu tirar qualquer uma dessas. E se eu tirar 9 meias? Se eu tirar 9 meias, pode ser que eu tire 9 meias brancas, pode ser que eu tire 9 meias pretas, pode ser que eu tire 9 meias vermelhas, pode ser que eu tire algumas brancas, algumas pretas, algumas vermelhas, tá certo? O que nós de fato precisamos fazer para que essa questão que a gente consiga retirar meias pretas, garantir que vai ser meia preta. Vamos pensar o seguinte, se eu retirar 9 meias, eu tenho 10 meias pretas, né? Mas se eu retirar as 9 meias brancas, e se eu retirar no total mais 11 meias, sem conseguir tirar nenhuma preta. Eu estou mexendo lá na gaveta, eu consegui tirar 9 meias brancas e consegui tirar 11 meias vermelhas. A gente tirou o total de meias brancas e meias vermelhas. Agora na minha gaveta só existem meias pretas. Então se eu ficar caçando, tentando tirar meias ali, tentando tirar meias, e eu tirar as 9 meias brancas, eu tirar as 11 meias vermelhas, eu vou ter tirado, quantas meias aqui? Vou ter tirado 20 meias, certo? A gente vai ter tirado 20 meias. Se você tirar 20 meias, ainda existe a chance de você não ter tirado nenhuma meia preta, certo? Se você tirar 20 meias, ó, as 9 brancas e as 11 vermelhas, ainda tem a chance de você não ter tirado nenhuma meia preta. Só que agora, a partir daqui, a partir da 21ª meia, eu tenho certeza que agora só tem como ser meia preta. Você consegue entender? A gente tirou as 9, vamos supor, a maior calamidade possível. O maior erro crítico é que eu tirasse 9 meias brancas e eu tirasse 11 meias vermelhas. Então eu teria tirado 20 meias sem tirar nenhuma meia preta. Mas eu sei que a partir da 21ª meia, ela vai ser preta. E a 22ª também vai ser preta. Então, uma coisa que nós temos certeza é que se a gente tirar 22 meias, se a gente retirar 22 meias, nós teremos garantia de que sairão 2 meias pretas. Então, qual o número mínimo de retirada de meias para ter certeza? O ponto é que a palavra que ele enfoca ali para a gente é para ter certeza. Para ter certeza de que eu vou ter tirado pelo menos 2 meias brancas. Então, para ter certeza que vou ter tirado 2 meias brancas, é necessário retirar pelo menos 22 pares de meias. 22 é par? Deixa eu ver. Não, 22 meias, né? 22 meias. Beleza? 22 meias, vamos ver qual a alternativa. Alternativa E. Belezura. Alternativa E. Vamos então aí para a questão 8. E estamos quase chegando ao final, hein? Questão 8. Questão bem interessante essa questão também. A sequência de figuras abaixo construída obedecendo a determinado padrão. Então tem um quadradinho, uma matriz, eu tenho aquele símbolo do carteado, né, de paus aqui, coraçãozinho aqui, copas, né? Daí esse pau sobe, o coraçãozinho desce, meu coraçãozinho vem mais para essa posição aqui, os paus andam para cá, para o lado, né? A arvorezinha anda para o lado, e ele quer saber qual que é a próxima figura. E nós temos aqui as alternativas, beleza?
Então vamos analisar essa sequência. Ó, retratando aqui a sequência que nós temos. Eu tenho uma figura inicial que tem aqui o coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho bem aqui em cima. Então, esse coraçãozinho ele está aqui em cima. O que acontece no segundo momento? Ele estava aqui em cima, veio para essa posição aqui de baixo. Andou nesse sentido. E no outro momento, ele andou mais uma posição. E veio para cá. Tá certo? Aqui, se vocês virem, se vocês lembrarem aqui na imagem, deixa eu voltar aqui na imagem, ó, tá vendo? Aqui na imagem, o que acontece com essa imagem? Nós temos aqui, ó, o coraçãozinho tá andando sempre. Deixa eu até pegar aqui, ó, o vermelhinho. O coraçãozinho ó, tá andando para cá, ó, ele veio para essa segunda posição, certo? Tá vendo que ele veio daqui, ó? Veio para cá. Num segundo momento, tá vendo que ele desceu para cá agora, ó? Veio para cá. Então, no quarto momento, o que é o mais óbvio de acontecer? Ele vir para cá. Então, aonde vai estar o nosso coração? Vai estar nessa posição aqui. Tá certo? E o que aconteceu com a árvorezinha? Vamos desenhar aqui a árvore. A árvorezinha, ela estava aqui. Subiu de posição, certo? Ela veio para esse local aqui. Veio para cá. Saiu daqui e veio para cá. Num segundo momento, o que aconteceu? Ela caiu. Ela mudou e veio para cá. Olha ela vindo aqui, ó. Então, ela fez um zigue-zague, né? Subiu, desceu. Qual que é o próximo passo dela? Ó, se ela subiu, ela desceu. O próximo passo dela vai ser subir novamente. Já que ele falou que segue a mesma tendência, então ela provavelmente vai vir para cá. Então nós vamos ter o símbolozinho da árvorezinha exatamente nesse ponto aqui. Tá certo? Então nós vamos ter ali o coraçãozinho na extrema esquerda aqui, na extremidade esquerda, e o paus, o desenho da árvorezinha de baixo para cima, na segunda linha, na última coluna. Beleza? Então nós temos aqui o coração na primeira coluna, última linha, e o árvorezinha na última coluna, na segunda linha de baixo para cima. Então vamos ver qual das alternativas que contemplam. Então nós vamos procurar o coraçãozinho na ponta aqui, primeira coluna, última linha. Primeira coluna, última linha, ó, aqui tá certo, coraçãozinho, mas o paus tem que estar aqui, ó. Então esse daqui, ele tá errado. Esse aqui não é para estar aqui não. Esse aqui nem conta, né? Esse aqui já tá tudo errado. Esse também já tá tudo errado. Esse aqui não conta. Olha aqui, olha, o coraçãozinho tem que estar na primeira coluna, última linha, e o símbolo de paus tem que estar na última coluna, segunda linha de baixo para cima. Então já achamos aqui a alternativa, essa que nem conta, porque já está errado, só de olhar, ó. Alternativa D. Maravilha! Conseguiram analisar aí? Então aqui a gente nem precisou fazer muito no caderno, né? A gente foi mais fácil analisar aqui pelo próprio desenho da questão. A gente consegue ver o movimento das figuras, tá certo? Então temos aí a alternativa D de dado. Maravilha? Espero que você tenha gostado dessa questão. Essa questãozinha é muito legal também. Vamos lá. Questão 9. Considere verdadeiras afirmações. Eita, eu começou com raciocínio lógico aqui, ó. Já estamos indo para mais uma questão de raciocínio lógico. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todos os funcionários são economistas. Opa, todos os funcionários são economistas. Beleza. Há economista que também é administrador. Então, tem economista que também é administrador. Ok. A partir das afirmações, assinale a alternativa correta. Beleza. Então, é aquela questão de conjunto, né? Onde ele vai dar pra gente aqui, ó,
essas afirmações absolutas e essas afirmações a gente vai montar umas opções de conjuntos. Vamos comigo lá? Então, nós vamos montar aqui. Ó. Ele disse pra gente considerar verdadeiras essas afirmações e ele deu duas afirmações. Todos os funcionários são economistas e há economista que também é administrador. Então ele deu pra gente 3 itens aí, tá? 3 conjuntos aí. Ó. Funcionários, economistas e administrador. A primeira afirmação dele diz o quê? Todos os funcionários são economistas. Então, o conjunto de funcionários está dentro de economista. E como que a gente desenha isso? Então, temos aqui, ó, todos os funcionários, verdinho, são economistas, tá certo? Todos os funcionários são economistas. Como é que a gente desenha isso? Funcionários, ó, o verdinho, tá aqui, dentro de economista. Economista marrom, todos os funcionários são economistas, então os funcionários estão dentro do conjunto dos economistas. Beleza. Até aí tá ok. Todos os funcionários são economistas. Todos os funcionários são economistas. E ele disse o que no segundo momento? Há economista que também é administrador. Então ele diz pra gente que tem economista que também é administrador. Então tem economista que é administrador, então existe uma intersecção entre economista e administrador aqui, tá bom? Existem algumas formas diferentes de entender isso daqui. Então, primeiro ponto, todo funcionário é economista. Beleza. Todo funcionário é economista. Então, o funcionário está dentro de economista. Eles podem até ter um quarto desenho que eu não fiz aqui, que seria esse funcionário ser, todos os economistas serem funcionários, né? Porque pode acontecer isso também. Mas, vamos lá. O que ele disse aqui? Ó, há economista que também é administrador. Então, existe economista que é administrador. Então, pode acontecer isso aqui. Pode ser que todo economista é administrador também, né? Porque há economista que é administrador, ele não falou o contrário. Então, os dois conjuntos podem ser completos. E pode ocorrer também, né, que algum ele não especificou. Ele falou, todos os funcionários são economistas. E há economista que também é administrador. Então, pode acontecer que algum administrador, ele é economista e é funcionário também. Então, pode acontecer esse fato aqui, tá? Considerando isso, a gente vai interpretar essa questão. Então, pode acontecer esse item aqui e vamos interpretar. Tudo que pode acontecer não é certeza, tá? Mas pode acontecer. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é encontrar a alternativa que a gente tem certeza. Então, vamos dar uma olhada na alternativa A. Os administradores que não são economistas são funcionários. Vamos ver aqui. Administradores que não são economistas são funcionários. Então, vamos ver. Os administradores que não são economistas são funcionários. Os administradores que não são economistas. Se o administrador não é economista, ele não está nem aqui, nem aqui, nem aqui. Né? Ele está para fora, administrador que não é economista. Ele é esse pessoal aqui, ó. Administrador que não é economista, tá para fora. Ou pode administrador que não é economista, tá vendo? Se ele não é economista, ele não tem como ser funcionário. Porque a gente sabe que todos os funcionários são economistas. Então, se o administrador não é economista, ele obviamente não é funcionário. Então, aqui está de fato errado. Beleza? A próxima pergunta aí. Próxima alternativa. Vamos só riscar essa aqui, né? Então, essa daqui está, obviamente, errada. Beleza? Daí a segunda é a B. Qualquer economista é funcionário? Qualquer economista é funcionário. Qualquer economista. Então, o pessoal que é economista está aqui. Pessoal que é economista. Qualquer economista é funcionário? Bem, ele pode ser um economista que não seja funcionário. Pode ser que esteja aqui, ó. Daí não vai ser funcionário. Se for um economista que esteja aqui, ó, beleza. Mas qualquer economista é funcionário? Pode ser economista administrador, pode estar aqui economista administrador. Mas a gente não tem certeza, não tem como eu afirmar que existe que todo economista. Ele não disse essa afirmação pra gente. É uma possibilidade de todo funcionário, né, todo economista ser funcionário. Mas ele falou, todos os funcionários são economistas. Então, o funcionário está dentro do economista. Mas ele não afirmou nada pra gente que garanta
que todo economista é funcionário. Então, quando ele diz que qualquer economista é funcionário, a gente não tem como afirmar. Existe um termo em raciocínio lógico que é não posso afirmar. Então, é esse o caso, não posso afirmar. Pode ser que seja, pode ser que economista seja funcionário, pode ser, mas nas afirmações que ele nos disse, não, a gente não pode afirmar isso, tá? Porque tem várias, pode ser essa configuração, como pode ser a configuração do verdinho ser todo igual ao marrom, tá? Então a gente não pode afirmar. Vamos ver a próxima aqui. Qualquer, então essa aqui é NPA, tá? NPA, não posso afirmar. É possível que haja funcionário que não seja economista? Essa aqui já não, né? É possível que haja funcionário que não é economista? Se ele falou que todo funcionário é economista, é possível que haja funcionário que não é economista? Essa aqui está errada. Essa aqui já está errada mesmo. Então, nesse caso aqui, ela está errada. Tá? Essa aqui está errada. Os administradores que são economistas são funcionários? Os administradores que são economistas são funcionários? Olha aqui. Os administradores. Administrador. Vamos pegar de uma outra corzinha para a gente não misturar. Vamos lá. Pior que é verde, marrom. Vou usar esse aqui mesmo. Administrador. Laranjinha, laranjinha. Administrador que é economista. Tá? Então pode ser aqui. Administrador que é economista. Eu tenho garantia de... Ele falou administrador que são economistas, são funcionários. Ó, pode ser um administrador que é economista e não é funcionário. A questão não nos deu uma afirmação dizendo que funcionários e economistas são o mesmo conjunto. Então, se eu desenhasse como o mesmo conjunto, ok, mas eu poderia estar até enganado ali. Por isso que é bom a gente desenhar várias versões, né? Então, ó, administrador que é economista. Ó, por exemplo, administrador que é economista, poderia ser todos aqui, então todos são funcionários. Poderia ser esse ponto aqui, administrador que é economista é funcionário. Mas existe essa área também. E pode, existe essa área aqui, ó, laranjinha. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. Então, eu não tenho certeza sobre isso. Essa aqui é uma NPA, não posso afirmar. Só tá sobrando a D pra gente. Vamos ver se a D pelo menos salva, né? A D não, a E, né? Essa aqui é uma NPA. Não temos certeza. Se não tenho certeza, eu não posso afirmar. A gente tem que ir para mais certo. Vamos ver se a última salva. Os funcionários que são administradores são economistas? Aí já mudou. Os funcionários que são administradores são economistas? Funcionário está onde? Funcionário está aqui dentro, certo? Funcionário está ali dentro. Funcionário está aqui dentro, ó. Queria até pegar uma outra caneta, deixa eu ver se eu tenho uma outra cor. Vou pegar essa aqui rosa aqui, ó. Funcionário. Todo funcionário é economista. E ele fala, ó, os funcionários que são administradores são economistas. Se eu sei que todo funcionário é economista, tá aqui, funcionário é economista. Eu sei que todo funcionário é economista, certo? Logo, se o funcionário, ó, os funcionários que são administradores, se esse funcionário é economista e ele também é administrador, ele estaria aqui nessa posição ou nessa aqui mesmo, né? Então, se esse funcionário é economista e ele é administrador, ele obrigatoriamente ele é economista. Se esse funcionário é administrador, ele obrigatoriamente é economista, porque a afirmação principal é de que a informação principal é todo funcionário é economista. Então, se esse funcionário, a afirmação é os funcionários que são administradores são economistas? Sim, porque todo funcionário é economista. Então, ele pode ser administrador, ele pode ser pipoqueiro, ele pode ser economista, pode ser o que for. Se ele é funcionário, ele obrigatoriamente é economista. Então, essa alternativa é a alternativa certa. Essa está correta. Exato. Então, essa daqui é a alternativa certa. Porque todo funcionário ele é economista. Então, não importa se ele é administrador ou não, porque a gente já sabe que funcionário é economista. Beleza? Vamos para a questão 10 e finalizar esse nosso simulado aqui. Simulado
número aí pra gente, simulado número 4, né? Simulado 4 ou 5 esse aqui? Simulado 5, né? Agora eu tô até me esqueci aqui. Simulado 5, verdade, simulado 5. Então tá bom. Vamos lá para a questão 10. Questão 10 diz assim: num bairro de uma cidade, o supermercado S, a farmácia F e o banco B, representados na figura respectivamente pelos pontos S e FB, formam um triângulo retângulo em S. Então tem um triângulo retângulo aqui, ó. Olha que interessante, triângulo retângulo aqui. As medidas dos lados desse triângulo estão em metros, tá? Estão em metros, beleza? Pode-se afirmar que a distância BS, esse canto aqui, que é o que ele vai querer saber, esse canto aqui, entre banco e supermercado, mede em metros. Mede quanto aqui em metros? Beleza? Vamos lá então para o nosso caderno. Então nós temos aqui. Nós temos aqui o nosso triângulo, certo? Questão 10, nosso triângulo, ó, FSB, certo? Triângulo retângulo nesse ângulo aqui, tá? Que é reto retângulo aqui. E ele quer saber esse valor. Quando se trata de triângulo retângulo, normalmente as pessoas tendem a fazer as questões, né, as contas, por Teorema de Pitágoras, que é famosíssimo. Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá certo? E aqui, normalmente, quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior, então aqui é o nosso A, ó. Aqui é o nosso A. Esse catetinho aqui é o B e esse aqui é o C, beleza? Então nós temos aqui a hipotenusa, ela é igual ao quadrado, ela é igual a esse daqui ao quadrado mais o C ao quadrado. Só que nas provas de concurso existe um negócio chamado, não é só nas provas de concurso, né? Mas eles colocam muito triângulos, que a gente poderia até chamar de triângulos perfeitos, sabe? Que eles são triângulos referência para os outros, que são os termos pitagóricos. O termo pitagórico mais comum das provas é o termo pitagórico triângulo 3, 4, 5. Então lembra quando a gente estava falando de proporção, de fração equivalente? Né? A fração, por exemplo, 10 sobre 20 é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é? A fração 40 sobre 80 é também a mesma coisa que 1 sobre 2. A mesma coisa acontece com esses triângulos. Então, triângulo 3, 4, 5, existem formatos maiores que ele, que significam a mesma coisa. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo para vocês aqui. Se eu tenho aqui, ó, o triângulo, esse ângulo reto, hein? Vou até fazer do contrário para ficar mais fácil. Vou fazer aqui, vai. Fazer aqui, ó, assim, fica mais fácil de visualizar. Se eu tenho o triângulo aqui, ó, 3, 4, 5, um outro triângulo que é um pouco maior que ele, que é equivalente a ele, seria o quê? Ó, se eu multiplicar tudo por 2. Triângulo 6, 8, 10. Esses dois triângulos são equivalentes, tanto 3, 4, 5 quanto 6, 8, 10. Ou seja, eu tenho que encontrar, para a gente não ter que ficar fazendo essa continha aqui, a gente pode utilizar dos termos pitagóricos, existem outros 3 ali, pelo menos, que costumam cair nas provas, mas isso aí você tem que pegar comigo lá no curso, tá bom? Então existem outros triângulos pitagóricos que acontecem, mas o mais comum é o 3, 4, 5. Vamos dar uma olhada nesse triângulo aqui, ó. A hipotenusa dele é 25. O cateto maior dele é 20. E o cateto menor dele, quanto será? Vamos só inverter ele para ficar mais fácil de visualizar? Vamos deixar ele numa posição boa pra gente. Então, ó, a hipotenusa dele é 250. O cateto maior dele está ali, ó, é 200. E a gente quer saber esse valorzinho aqui. Olha que interessante esse triângulo. Ó, formatinho dele aqui, ó. Vamos comparar ele com o triângulo 3, 4, 5. 3, 4, 5. E vamos ver se ele contempla, tá? A gente tem que fazer a análise disso aqui. 200 é múltiplo de 4? Sim, né? 4 vezes 50 dá 200. Beleza, 4 vezes 50. Será que 5 vezes 50 dá 250? Será? Dá, né? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 50,
250. Ou seja, esse triângulo aqui é o triângulo 3, 4, 5 sendo multiplicado por 50. Então, 3 nesse canto aqui vai ser 3 vezes 50, que vai dar quanto para a gente? Vai dar 150. Então, esse lado que a questão está procurando, ele vale 150. Logo, esse lado aqui do BS vale 150 metros. Alternativa D. D. Maravilha. Alternativa D. Belezura? Então esse foi o nosso simulado 5. Para você que acompanha a gente está fazendo a bateria dos 12 simulados do Clube 12 PM. Logo em breve eu soltarei para vocês então o simulado 6, o desafio do simulado 6. Aqui nós temos aí a bateria de simulados, são 12 simulados, né? O plano é que fossem feitos, né? Um simulado, o plano é que a CG sempre faz um simulado por semana, né? Até o dia da prova, né? Até um pouquinho antes da prova, terminar um pouquinho antes da prova. Mas temos aí 12 simulados para você treinar para passar na PM, na Guarda Municipal e outros concursos aí que caiam as questões de matemática, principalmente concursos ali da VUNESP, da FCC, da FGV, que costumam cobrar esses mesmos conteúdos, tá certo? Então desejo uma grande sorte para você, temos aí finalizado e bora gabaritar! Valeu!